Olá, começa agora o BNews 19 horas. No dia em que passou a valer a sobretaxa de 50% sobre as exportações brasileiras para os Estados Unidos, o governo Lula acionou os norte-americanos na Organização Mundial do Comércio. O movimento é visto pelo Brasil como um gesto simbólico. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que a OMC questiona tanto as tarifas recíprocas instituídas por Donald Trump como a sobretaxa imposta contra o Brasil. Em paralelo, o Brasil segue tentando abrir um canal de negociação com o governo norte-americano. A Apex Brasil, Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos, afirmou nesta quarta-feira que terá um escritório em Washington para trabalhar junto com a Câmara Americana de Comércio para o Brasil. A ideia é ampliar o número de produtos isentos da tarifa. Você vai ver na reportagem quais seriam os caminhos para o Brasil iniciar uma negociação com os Estados Unidos. O que está na mesa para tentar abrir um diálogo com o presidente norte-americano Donald Trump? O Brasil tem cartas, resta saber o que vale colocar no jogo. Uma delas é um acordo de bitributação, quando dois países tributam contribuintes, pessoas físicas, empresas, sobre um mesmo assunto. Isso poderia reduzir encargos e trazer menos burocracia. Outro item é o etanol. O Brasil cobra uma tarifa de 18% sobre tudo que compra do combustível de outros países, com exceção do Mercosul. Antes do tarifaço, os Estados Unidos cobravam apenas 2,5% de sobretaxa sobre o etanol brasileiro. Abrir uma negociação pode valer a pena. Afinal, os Estados Unidos são o segundo maior comprador de etanol do Brasil. 60% desse combustível que circula por lá sai do nosso país. Os Estados Unidos só ficam atrás da Coreia do Sul. Outra negociação pode passar pelos minerais críticos brasileiros. O governo norte-americano já mostrou interesse em minerais como nióbio e terras raras, essenciais para a indústria de alta tecnologia, energia limpa, mobilidade elétrica e defesa. O Brasil domina o nióbio mundial com 93% das reservas. É o segundo em terras raras com 23%. O sexto em lítio com 8%. Para os Estados Unidos, chegar a esses minerais críticos representa um trunfo contra a China, que domina o refino mundial. Outro fator seria encontrar um novo modelo para a regulação das redes sociais, alvo de críticas de Donald Trump ao Supremo Tribunal Federal e que, ao lado das investigações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, foi o motivo de sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. O que a gente percebe é que Donald Trump precisa mostrar para a sua base que venceu a disputa. Veja o exemplo da União Europeia. A tarifa seria de 30%. Ficou em 15%, mas os europeus vão precisar investir nos Estados Unidos. E é o próprio governo norte-americano que vai definir para onde vai esse dinheiro. Isso daí foi alvo de críticas do governo da França, por exemplo. E para o Brasil, a negociação fica um pouco mais difícil. Afinal, não dá para o presidente Lula ligar para Trump e falar: a soberania é inegociável. Isso é óbvio, não tem negociação. Com a entrada em vigor das medidas, ela dispara um relógio. As empresas importadoras americanas, a partir de agora, vão ter que pagar um custo maior pelos produtos do Brasil. E isso cria o problema lá nos Estados Unidos. Porque é o consumidor americano que vai pagar mais pela carne. A inflação lá, segundo consta, já passou dos 14%, só nesse período, mas agora se materializa. Aí é que entra a Apex tentando trabalhar a parte de diversificar mercados, de abrir novos mercados, criar novas alternativas para o mercado. É esse o trabalho que a gente está fazendo. Então são dois movimentos. Um lá, em Washington, nos Estados Unidos, junto com os setores que importam, para ver se a gente exclui mais produtos que são muito importantes para eles. E o outro, a gente também abrir alternativa para as empresas brasileiras, para os produtos brasileiros que têm os Estados Unidos como mercado.
Em entrevista nesta quarta-feira à agência Reuters, o presidente Lula afirmou que não vê espaço para negociações diretas com Donald Trump. Ele confirmou que pretende anunciar tarifas recíprocas. Admitiu que não vai desistir das negociações comerciais, mesmo sem interlocução. Lula afirmou que não tem intenção de ligar agora para o presidente norte-americano. Na entrevista, ele também disse que vai procurar outros mercados para vender o que os Estados Unidos deixarem de comprar. Hoje, o comércio do Brasil com os norte-americanos representa 12% da balança comercial. Lula descreveu a situação atual como o ponto mais baixo da relação comercial com os Estados Unidos, que já dura mais de 200 anos. Os últimos dias foram marcados pela corrida de exportadores para antecipar os embarques para os Estados Unidos e fugir do tarifaço. Isso fez o Porto de Santos bater recorde de movimentação no mês de julho. Pela primeira vez na história, o Porto de Santos ultrapassou a marca de 17 milhões de toneladas movimentadas em um único mês. O recorde foi registrado em julho, segundo dados preliminares da Autoridade Portuária de Santos. Os granéis sólidos foram um destaque, com uma alta de 10% na comparação com o mesmo período do ano passado, e o embarque de 900 mil toneladas. Os contêineres tiveram um crescimento de 4%, totalizando 200 mil toneladas, e as cargas soltas cresceram 9%, com 85 mil toneladas. Além do complexo portuário manter as operações sem impactos logísticos, apesar das condições climáticas adversas no início do mês, a antecipação ao tarifaço do presidente americano Donald Trump foi um ponto fundamental para atingir a marca. As tarifas de 50% sobre produtos brasileiros importados aos Estados Unidos começam a valer a partir de hoje, 6 de agosto, e muitos exportadores aceleraram o envio de cargas ao país norte-americano para evitar a taxação. Que gerou também a chamada corrida das cargas. Aqueles produtores que já tinham essas cargas disponíveis correram para que as cargas fossem entregues aos americanos antes do anúncio do tarifaço. Mas também principalmente a eficiência do porto, que enfrentou com muita resiliência o mau tempo. O porto ficou parado neste mês por quase 200 horas. Mesmo assim, com muito profissionalismo, empenho, ajuda de toda a comunidade portuária e a força do nosso agro, nós registramos um recorde histórico. O Porto de Paranaguá, no Paraná, também bateu recorde de movimentação no mês passado, impulsionado pelas tarifas de Donald Trump. Foram mais de 7 milhões e 300 mil toneladas, a melhor marca para um único mês na história do terminal. E agora a gente vai girar pelo Brasil e pelo mundo com mais notícias. O déficit comercial dos Estados Unidos diminuiu em junho por causa da queda nas importações de bens de consumo, impacto das tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A queda foi de 16% e atingiu 60 bilhões de dólares. As informações são do Departamento de Comércio norte-americano. Esse é o valor mais baixo desde setembro de 2023. O governo também afirmou que o déficit total, que inclui serviços, também foi o mais baixo neste período. O Ministério do Comércio da China informou nesta quarta-feira que vai estender por 3 meses a investigação sobre a importação de carne bovina, que começou em dezembro do ano passado. A decisão foi tomada por causa da complexidade da apuração e da grande carga de trabalho. A apuração seria concluída no mês que vem e agora a data é 26 de novembro. Produtores chineses reclamam que o aumento das importações causa danos à produção local. A China é o principal destino da carne bovina brasileira. Um incêndio atingiu uma fábrica de veículos em Manaus, Amazonas. O fogo foi no galpão da EFA Motors. Mais de 140 bombeiros trabalharam para controlar as chamas e enfrentaram dificuldades por causa do tipo de material existente no local. Os funcionários foram retirados da fábrica e não há registro de feridos. A altura das chamas e da fumaça assustou os moradores da capital manauara. Um grupo de moradores se mobilizou para levar água e alimentos para bombeiros e brigadistas.
A implosão do submersível Titan, que matou 5 pessoas em 2023, poderia ter sido evitada. É isso que revela a investigação da Guarda Costeira dos Estados Unidos, que classificou as práticas operacionais do veículo como criticamente falhas. O Titan desapareceu durante uma descida aos destroços do Titanic em uma expedição turística. Após 4 dias de buscas, os restos foram descobertos no fundo do mar. A OceanGate, empresa que administrava o submersível, suspendeu as operações após o desastre. Começou a funcionar a nova área de embarque do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O espaço foi ampliado de 1.400 para 3.300 mil metros quadrados. O investimento da ENA, concessionária do terminal, foi de 30 milhões de reais. A estrutura é provisória. A inauguração do novo terminal, previsto no contrato de concessão com o governo federal, será feita em 2028. Após a reforma completa, a expectativa é que o aeroporto retome os voos internacionais para destinos da América do Sul. A concessionária já protocolou o pedido na ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. A comissão especial que discute o novo marco regulatório portuário iniciou os trabalhos nesta quarta-feira. Veja como foi na reportagem de Aline Beckett. Foi a primeira reunião da comissão especial que vai debater o marco regulatório dos portos brasileiros e discutir com os diversos setores a lei que regulamenta o setor portuário. Os debates estarão ancorados no trabalho de um grupo de juristas e a intenção é votar o projeto de lei 733 ainda este ano. A primeira reunião de trabalho dessa Comissão Especial dos Portos, muito feliz pelo problema que estamos vivenciando aqui essa semana no Congresso Nacional. Ontem não teve sessão, hoje provavelmente não vai ter, as comissões não funcionaram, mas a Comissão Especial dos Portos trabalhou no dia de hoje. Não tivemos obstrução, parabenizar aqui ao PL, os membros do PL que estão nessa comissão, que não fizeram obstrução, fizemos um trabalho excepcional no dia de hoje, conseguimos apresentar um plano de trabalho e ser aprovado do deputado Arthur Maia, que vamos escutar várias categorias, são mais de 12 audiências públicas para escutar os empregados, os empregadores, as guardas dos portos, escutar quem produz, quem não produz, tudo vai ser escutado, nós vamos discutir bastante esse setor. O projeto de lei vai ter apreciação conclusiva da comissão, que além do presidente Murilo Galdino, é formada pelos deputados federais Daniela Reiner, do PL de Santa Catarina, Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB de São Paulo, Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, além do relator Arthur Maia, do União Brasil da Bahia. Assim, se for aprovado pelo grupo de deputados, segue diretamente para análise do Senado Federal. Não vai precisar passar pelo plenário da Câmara, mas o trabalho é longo. 40 sessões estão previstas e questões que geraram polêmicas serão discutidas. O texto propõe, por exemplo, o fim da exclusividade do trabalhador portuário avulso e libera os operadores portuários a contratar sem a necessidade de passar pelo órgão gestor de mão de obra. Tivemos informações aqui de várias categorias que estavam presentes aqui no dia de hoje, que esse acordo está muito perto de ser realizado. Segundo o próprio Sérgio, que estava aqui, só falta uma coincidência de um artigo, algumas linhas de um inciso de um artigo dessa concordância entre os trabalhadores e os empregadores. Então vamos aguardar para que eles tenham esse acordo, tragam para nós um texto já acordado entre eles, vai facilitar muito a condição de trabalho dessa comissão. As associações também acompanharam o decorrer dessas negociações e vamos aguardar a finalização deles para que tenhamos a anuência das associações no documento. A ideia é que todos nós, conjuntamente, FENOP, federações de trabalhadores, que é FNE, FNP, FENCOVIB, e as associações de terminais que concordem e que também assinem como anuentes. O projeto também amplia as atribuições da ANTAQ, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, que passaria a ter poder sobre a concessão de portos privados e a regulação de terminais retroportuários. Eu acredito que a ANTAQ é o órgão que tem mais condições de opinar sobre os portos, acredito que essa é a minha opinião, mas vamos aí começando o trabalho hoje, vamos discutir bastante, escutar a ANTAQ, escutar outros organismos para poder ver qual é o real o poder que a ANTAQ vai ficar dessa legislação. Outra mudança é a ampliação dos prazos de concessão, de 25 para 70 anos. E a volta do poder deliberativo do CAP, o Conselho de Autoridade Portuária.
Eu sei que a maior preocupação dos trabalhadores é muito grande, mas nós estamos aqui com um olhar especial para que não tenha perca de direitos e não seja menosprezado os trabalhadores da área portuária. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, debateu nesta quarta-feira o novo marco regulatório. As discussões aconteceram durante o evento da Frente Parlamentar Mista de Logística e Infraestrutura. O evento em Brasília, realizado pela FRENLOG, a Frente Parlamentar de Logística e Infraestrutura, reuniu parlamentares, lideranças do setor e representantes de entidades portuárias. Integrantes da Comissão Especial do Marco Regulatório dos Portos participaram do encontro. O projeto de lei foi tema central da discussão. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou que a pasta vai apresentar sugestões ao texto até o próximo dia 15. A gente está torcendo para que possa se ter um acordo dos trabalhadores com o setor produtivo, sobretudo na pauta de exclusividade, que isso já é um ganho significativo para o setor e, além disso, a gente vai trabalhar para avançar na legislação, fazendo uma legislação mais eficiente, mais moderna, uma legislação que dialogue com a agenda da sustentabilidade, porque é isso que o mundo quer. O mundo quer investir no Brasil, o mundo acredita no país, mas o mundo quer investir em projetos que dialoguem com a sustentabilidade. O papel é aperfeiçoar os nossos portos. E, claro, os portos eles têm a responsabilidade de fazer a exportação de mais de 90% de toda a nossa carga. Mas para chegar no porto também nós temos que ter eficiência nas estradas, nas ferrovias. Por isso aqui a presença do ministro dos Portos, também aeroportos, porque tudo tem que estar conectado. E principalmente mais conectado é o Congresso junto com o governo e a sociedade. O novo marco regulatório também foi debatido durante a tarde, na segunda edição do Summit Connect Infra, que aconteceu na Arena Mané Garrincha. O evento também tratou do maior leilão portuário da história do país, o Tecon Santos 10, terminal que vai aumentar em 50% a capacidade de movimentação de contêineres em Santos. O modelo proposto pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários, que está em análise pelo Tribunal de Contas da União, restringe numa primeira fase a participação de operadores que já atuam no complexo portuário. Tivemos a oportunidade de ouvir os membros parlamentares dessa comissão também falar sobre seus posicionamentos. Então a ideia é essa, né? A ideia é fazer com que os parlamentares da FRENLOG tenham sempre acesso às informações de infraestrutura e logística que estão aí, que podem correr no Congresso e que o setor precisa, quer seja produtivo, quer seja laboral, precisa que haja algum encaminhamento para o bem do escoamento das cargas do Brasil. A intenção do Ministério de Portos e Aeroportos é concluir o leilão do Tecon Santos 10 ainda esse ano. É muito importante a gente dialogar com os deputados, com os senadores, ouvir sugestões, críticas, propostas, ideias. Isso é muito importante e a gente quer trabalhar muito ao lado do Congresso Nacional, ao lado do Tribunal de Contas da União, da ANTAC, da sociedade civil organizada, a exemplo da Brasil Export, que tem dado uma contribuição importante ao Brasil para que a gente possa avançar na agenda do desenvolvimento do país. E tem muito mais notícias no portal bnews.com.br e eu destaco uma nacional. O governo lança o Ampliar e prevê leilões de 19 aeroportos regionais. A primeira fase será de 1,25 bilhão para requalificar aeroportos no Norte e Nordeste. O ministro dos Portos lançou hoje o edital do programa Ampliar, que é o programa de investimentos privados em aeroportos regionais. A iniciativa, criada em parceria com o Tribunal de Contas da União, prevê a atração de investimentos privados e o aprimoramento da gestão de aeroportos regionais. O Ampliar vai colocar em oferta pública 19 aeroportos regionais localizados na Amazônia Legal e no Nordeste, regiões onde há déficit acentuado de infraestrutura aeroportuária. Então, uma boa notícia aí para o setor da aviação civil. E o CEO do Grupo Brasil Export, Fabrício Julião, se reuniu nesta quarta-feira com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. O assunto foi o Bahia Export. O encontro aconteceu na sede do Supremo Tribunal Federal em Brasília. O CEO do Brasil Export, Fabrício Julião, fez a entrega formal do convite para a participação do ministro Flávio Dino no Bahia Export, principal fórum de discussão sobre a infraestrutura do Estado.
Flávio Dino tem 57 anos e vai levar para o fórum a experiência nos poderes executivo, legislativo e judiciário. Antes do STF, foi juiz federal por 12 anos, deputado federal e governador do Maranhão entre 2015 e 2022. O Bahia Export está marcado para os dias 14 e 15 em Salvador. Flávio Dino vai ministrar a palestra magna de encerramento do fórum. Essa é a segunda vez consecutiva que o Bahia Export integra o calendário oficial do Brasil Export. O BNews 19 horas fica por aqui. Uma excelente noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Tchau.